Afinal, o véu na cruz foi rasgado de alto a baixo, foi? Foi ou não foi? Menina? Colossenses 1, 13, 14 diz o seguinte, foi assim, e Jesus, assim, claro, foi um judeu, não, nós não, mas se transportou das trevas, né, ignorância para o reino do seu amor. Transportou ou não transportou? Efésios 2,8, né? Efésios 2,8. É pela graça que sois salvo. Sois salvo ou ainda vai salvar? Ainda vai vir salvar. Sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vocês, entendeu? Nem de mim, é dom de Deus. Entendeu? A gente tem que entender o verbo para poder a gente entender o contexto da história. Entendeu? Porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender bolufa. Se inscreva, deixe seu like. O que nos interessa não é Abraão na Sansão, entendeu? Não é Malaquias, não é Melquisedeque, é a mensagem o quê? Da cruz, entendeu? A mensagem da cruz, isso que nos interessa. Certamente a palavra da cruz, né, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, entendeu? Ele não vai vir salvar, já somos salvos, né? É poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o que? A inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde? O escriba. O escriba é aquele que escrevia, entendeu? Os escritos dos doutores da lei. Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria o que nos interessa é a palavra, né, da cruz, é a mensagem da cruz, né? Porque Jesus já cumpriu João 3,16. Então nós que cremos, né, o que diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, né? Quem é que se perde? Esses que querem viver de palavra de antes da cruz, né? Palavra das Escrituras, antes do Messias. Mas o verbo já se fez carne e habitou entre nós, está lá em João 1,14, já teve a revelação, né? E foi nos dada a luz através do quê? Do novo e vivo caminho, que é, né, a palavra apostólica, que vem de Paulo, né, das boas novas. As boas novas não estão, né, em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali são o quê? A biologia, né, de Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Então, é a continuação das Escrituras, da história. Mas nós temos que nos atentar para a palavra, né, já consumada. Pois está escrito, destruirei a sabedoria que dos sábios e aniquilarei a inteligência, o quê? Dos entendidos. Então, nós temos que nos atentar o quê? Para a mensagem da cruz. Da cruz para cá é que nos interessa. Não adianta a gente se basear como uma estrutura, como um alicerce, Abraão, né, Sansão, Melquisedeque, Malaquias e os profetas, né? Porque Hebreus 1, versículo 1, está dizendo que no passado Deus falou com o mundo, né, através dos profetas, mas falou depois por Jesus, né, o profeta, e nos fala agora para a iluminação, porque nós somos luz, porque somos ligados ao luzeiro, né? Nós somos ramos ligados à videira. Então, nós temos que nos atentar para a mensagem da cruz, pós-cruz. O resto é contexto, porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender bolufa. Aqui diz que a sabedoria humana é sem valor, então não importa, você não vai se exaltar, né? Aquele que se gloria-se no Senhor, não é assim a palavra? Então não vai se gloriar, eu aprendi com fulano é o ciclano, fulano que é a bambambam, não sei o que. Não, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século,
Faça-se o que? Astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha o que? Os sábios, o que? Na sua própria astúcia, né? O homem gosta muito de estratégia, né? De estratégia. E que outra vez o Senhor conhece o que? Os pensamentos dos sábios, que são o que? Pensamentos que? Vãos. Eu só estou lendo a palavra, né? Porque o meu hobby é ler a palavra. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, né? O véu foi rasgado ou não foi rasgado? Precisamos de que? De intercessor. Precisamos ter fé para poder, entendeu? Olhar para o alto, de onde nos vê o socorro, entendeu? Então, os pregadores responsáveis, né? A Deus, né? E nós somos de Cristo. O fim da lei é Cristo. Nós vivemos em novidade de vida. Ou não? Se vivemos por doutrina dos escritos de antes de Jesus, vivemos uma palavra anticristo. Presta atenção, hein? O que nos importa é ser iluminado aqui pelo Espírito Santo. A verdadeira sabedoria, o ensino que é do Espírito Santo. Verdade? Entretanto, expomos o que? Sabedoria entre que? Os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem ao que? A dos poderosos, né? Desta época, que se reduzem o que? A nada. Porque nós, mais profeta, nós somos iluminados, nós somos ramos ou não somos? Não somos ligados à videira verdadeira? Nós somos luz, né? Nós somos luz. Lembre-se de Mateus 7:22. Aqueles que fizeram maravilhas não são liderados, são líderes. E Jesus disse no versículo 23, não vos conheçam, entendeu? Porque não aprendemos com homens, o que mais falamos a sabedoria de Deus em mistério, né? Aquele fantasma de Pedro, quando viu Jesus, é fantasma, entendeu? Entendeu nada, entendeu? Né? Então, mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou desde o que? A eternidade, para a nossa glória. A sabedoria, né? A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século, né? Principados destes séculos, conheceu, né? Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado, né, o Senhor da glória. E não conheceram mesmo, e não conhecem até hoje. Aquele Moisés, Piquezedeque, Abraão, Sansão, Malaquias, entendeu? Não se espelhem, né? Em Israel, dizendo que Israel é espiritual, porque não? Você é a igreja, entendeu? Espiritual. Igreja espiritual, você não é a Israel, entendeu? Israel espiritual, entendeu? Que o centro era Jerusalém, que foi destruído, que Jesus profetizou em Mateus 24 e foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Corrupção geral de Israel, presta atenção, você se orgulha de ser Israel, fica palavra de Israel, palavra de, entendeu? Cultura de Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há o quê? Verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios.